Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda. Mais uma aula de Biologia, de Ciências, do Colégio Delos aqui com o professor Paulo Henrique. Continuando então, estamos falando sobre a reprodução humana e um assunto muito importante neste quesito são os métodos contraceptivos, as maneiras pelas quais, durante uma relação sexual, um desses métodos podem ser utilizados para evitar a concepção, né? Mas afinal de contas, o que é a concepção? A concepção nada mais é do que o encontro do espermatozoide com o óvulo. A partir do momento que o espermatozoide encontra com o óvulo, você tem a concepção. Aqui a gente tem uma discussão muito importante. A gente não vai entrar no mérito de dizer que é certo ou que é errado, mas só para vocês terem uma noção. Muitas pessoas acreditam que a vida humana ela começa exatamente neste momento. Ou seja, a partir da formação do zigoto, a partir das primeiras divisões, aquela única célula já é um ser humano, com seu próprio DNA e com suas próprias características. Ele precisa, então, de um meio gestacional para se desenvolver e poder nascer. Já outras pessoas acreditam que a vida humana ela começa alguns meses depois deste fenômeno da fecundação. Nós teremos apenas consciência da nossa vida a partir do momento da formação do nosso sistema nervoso, que vai acontecer lá por volta dos 3 meses de gestação. Então existem muitas contradições, existem muitas discussões. Eu não vou falar para você o que é certo e o que é errado. Eu estou te mostrando o que a ciência fala e aí você opta por acreditar naquilo que você quiser. Esses métodos contraceptivos, então, eles vão funcionar através de princípios, 3 princípios básicos. A gente tem os métodos contraceptivos naturais, aqueles que, observadas a fisiologia e os mecanismos relacionados à reprodução, vão acontecer e vão ser aplicados para evitar a concepção. Existe um método hormonal, através de hormônios é possível controlar a concepção, evitar a concepção, aliás. E tem os métodos de barreira, verdadeiras barreiras que vão impedir que o espermatozoide siga o seu caminho e encontre o óvulo e assim a concepção não acontece. Ok? Vamos começar então. Nós vamos falar de 2 métodos contraceptivos naturais. Esses que estão aparecendo na tela são naturais, ou seja, através da fisiologia e dos acontecimentos, nós conseguimos evitar com que o espermatozoide encontre com o óvulo. O primeiro método contraceptivo aqui na tela para vocês é o coito interrompido. No que consiste esse método contraceptivo? Durante a relação sexual, momentos antes do homem sentir que ele vai ejacular, ele acaba retirando o seu pênis de dentro da vagina da mulher e ejacula do lado de fora. Qual que é o princípio? Se o espermatozoide não for liberado dentro do canal vaginal, não tem possibilidade dele conseguir encontrar com o óvulo. Então isso é algo natural. Só que existem algumas complicações, existem alguns detalhes que vocês precisam saber. Possui pouca eficiência, pois antes da ejaculação pode ocorrer a liberação de pequena quantidade de espermatozoides. Vocês lembram lá quando a gente estava estudando a glândula bulboretral, que ela libera um líquido antes da ejaculação para limpar a uretra? Então, pode ser que esse líquido ele acabe empurrando alguns espermatozoides que por hora estejam ali, que ficaram ali na uretra. Então, antes da ejaculação pode haver espermatozoide já dentro da vagina da mulher. E aí não vai adiantar o homem ejacular fora se esses espermatozoides já foram liberados ali. Então, ele é um método contraceptivo que possui pouca eficácia, pouca eficiência. Além disso, ele é um método contraceptivo que não previne contra a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Ok? Então isso a gente chama de coito interrompido. O segundo método contraceptivo natural, que está aparecendo aqui na tela para vocês, é a tabelinha, que consiste na suspensão das relações sexuais durante o período fértil. Então a gente já viu o ciclo menstrual. Eu disse para vocês que o ciclo menstrual da mulher dura em média 28 dias e dentro desses 28 dias existe um período de maior probabilidade que ela engravide. Mais especificadamente, o dia 14 é um dia de muitas chances de gravidez. Então, nesse dia 14, ou seja, na metade do ciclo menstrual, se acontecer a relação sexual sem nenhum tipo de método contraceptivo, as chances da mulher ficar grávida são muito grandes. 3 dias antes e 3 dias depois, Lembra que o espermatozoide consegue sobreviver um tempo
dentro do corpo da mulher, e o óvulo também fica esperando um tempo, o espermatozoide, depois que ele é liberado. Então existe uma janela de fertilidade, né, durante o ciclo menstrual da mulher. Então a tabelinha, ela consiste então na suspensão das relações sexuais neste período de maior propensão para que a gravidez aconteça. Então este casal que opta por este método contraceptivo, as relações sexuais serão mantidas durante esse período, né, do dia 1 até o dia 9 e do dia 19 até o dia 28 daquele ciclo menstrual, né? Esse período, essa janela, né? Então ela é chamada de abstinência sexual. Muitas mulheres, para elas poderem encontrar o seu dia de maior fertilidade, elas montam uma tabela, por isso que chama tabelinha, tá bom? Então durante esses dias de maior fertilidade, as relações sexuais elas são interrompidas. Também possui pouca eficiência, porque essas datas aqui variam muito, elas podem variar, né? A variação hormonal para que este ciclo menstrual aconteça lá é muito grande. Alguns fatores que acontecem no cotidiano da mulher podem influenciar a liberação desses hormônios que podem alterar essas datas. Então não é muito confiável e também não previne contra a propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Então você nota que nesses dois métodos não teve nada de especial, é só observar a fisiologia e o que acontece na reprodução para eles acontecerem, né? Casais que optam por manter métodos contraceptivos naturais, geralmente eles combinam esses dois, né? Além do coito interrompido, também praticam a tabelinha, né? Se juntar os dois, aí a chance da mulher acabar ficando grávida, ela diminui consideravelmente, ok? Outros métodos contraceptivos aqui, né? A gente tem o preservativo, né? Talvez o mais famoso, e este é um método contraceptivo de barreira. Existe uma barreira física que vai impedir com que o espermatozoide siga o seu caminho dentro do corpo da mulher e encontre com o óvulo. Então, o preservativo masculino, ele é feito de látex, uma borracha que envolve o pênis e impede que o esperma atinja o interior da vagina durante o ato sexual. Então, a ejaculação ela vai acabar acontecendo dentro do preservativo, né? Esse látex espera-se então que consiga bloquear os espermatozoides, seja uma barreira. Então o esperma vai ficar retido aqui dentro do preservativo e aí ele não consegue alcançar o óvulo. Possui uma eficiência bastante elevada, não é 100%, tá? Já adianto para vocês, não é 100% eficaz. E ele é consideravelmente bom porque ele previne contra a transmissão de DSTs, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, relações sexuais que têm a utilização de preservativos, né, a chance de gravidez é pouca, não é zero, mas é pouca, e previne contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, como sífilis, como gonorreia. Essas doenças a gente vai ver depois. A gente tem um outro método contraceptivo aqui, dessa vez hormonal, e por enquanto somente método contraceptivo hormonal para as mulheres. É a pílula anticoncepcional. É uma droga que aumenta os níveis dos hormônios estrógeno e progesterona no organismo feminino. Lembra lá do ciclo menstrual? Ação do estrógeno, ação da progesterona. Pois é, aqui a gente tem então essas pílulas, né? Cada dia a mulher vai ter que tomar uma dessas pílulas, e aí elas contêm hormônios que vão interferir no ciclo menstrual dela, fazendo com que a ovulação não aconteça. Se não tem ovulação, não tem como o espermatozoide encontrar com o óvulo. É o método contraceptivo mais eficiente. Se a mulher faz uso regular, do jeito que é instruído, ele possui 98% de eficácia. Então é muito alta. Tá bom? Com o aumento do estrógeno e progesterona, os hormônios FSH e LH, os quais promovem o amadurecimento dos folículos ovarianos e a ovulação, não são produzidos. A gente viu isso na aula passada. Início do uso, né? A mulher deve começar a usá-lo no quinto dia após a menstruação. Então vão ser 21 comprimidos consecutivos. Após o término da pílula, os níveis de progesterona, né, eles abaixam e aí ocorre a menstruação. Como eu disse para vocês, é o mais eficaz dos métodos contraceptivos. Lembra que é um método hormonal. Para os homens, ainda não tem, tá, um método hormonal que vai evitar a produção de espermatozoides, né? Alguns estudos tentam produzir este método contraceptivo para os homens, mas por enquanto ainda não tem. A gente tem aqui um outro método contraceptivo, que é a pílula do dia seguinte, e existe uma grande contradição. Muitas pessoas dizem que a pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo, e eu apoio isso.
né? Como eu disse para vocês, a concepção acontece no momento que o espermatozoide encontra com o óvulo. A pílula do dia seguinte, ela não evita isso. Então, vai haver a formação do embrião. O que a pílula do dia seguinte faz? Ela é uma dose cavalar altíssima de hormônios que vão fazer com que o embrião que já foi formado não consiga ser implantado no útero, ou seja, impede o processo que a gente conhece como nidação. Então, muitas pessoas consideram este método contraceptivo como abortivo, inclusive, né? Não evitou a formação do embrião, ele só evitou que o embrião não se implantasse lá no útero da mulher. Tá? Então, as mulheres têm que tomar muito cuidado. Pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo, né, se as pessoas encararem assim, de uso regular. Isso é para uma situação de emergência. Por exemplo, o casal manteve uma relação sexual e perceberam que o preservativo que o homem estava utilizando, ele acabou estourando. Isso pode acontecer por uma má colocação, por uma qualidade ruim do material que foi utilizado para fazer o preservativo, mas pode acontecer. Nessa situação, a mulher ela pode fazer o uso da pílula do dia seguinte para evitar uma provável gravidez. Tá? Então, numa situação, essa é uma emergência. Não dá para toda a relação sexual a mulher tomar uma pílula do dia seguinte. Né? Isso vai fazer muito mal para ela, porque são doses elevadíssimas deste hormônio feminino. A gente tem o diafragma, né? Você está vendo aqui embaixo, o diafragma. Ele é feito de borracha e ele é introduzido momentos antes da relação sexual até tampar a entrada do útero, né? Lembra lá do colo do útero? Então a mulher, antes de manter a relação sexual, ela pode introduzir este equipamento, né? Esse diafragma dentro de sua vagina até chegar ao colo do útero. Como está tampado, mesmo que os espermatozoides sejam liberados aqui dentro, eles não conseguem seguir o seu caminho. E ele fica muito eficiente quando as mulheres colocam uma pomada aqui, chamada de espermicida. Né? O que essa pomada ela faz? Ela acaba matando os espermatozoides. Né? E pode ser reutilizável. Né? Depois da relação sexual, a mulher pode tirar, lavar e utilizar numa próxima relação sexual. É um método de barreira, tá bom? Então aqui ó, o diafragma cobrindo a entrada do útero, né? Se está coberto, se está tampado, não tem como, o óvulo está aqui ó, na tuba uterina, então não tem como o espermatozoide encontrar com o óvulo se está tampado. A gente tem aqui o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Geralmente esse DIU ele é feito de cobre e somente o ginecologista pode colocar este dispositivo na mulher. Ele vai ser colocado dentro do útero dela, então tem que atravessar o colo do útero e tem que colocar lá dentro. Esse DIU, geralmente feito de cobre, quando ele encosta no endométrio, ele provoca uma inflamação. O endométrio não se desenvolve. Por isso, muitas pessoas consideram que esse método ele é abortivo. Ele não evita a concepção. Os espermatozoides vão passar, vão encontrar com o óvulo, vai haver a fecundação. Como o endométrio não se desenvolveu, né, está inflamado, esse embrião não consegue se fixar lá. Então, muitas pessoas consideram ele como abortivo. Tá bom? Então, um dispositivo de plástico ou metal, como eu disse para vocês, geralmente cobre, inserido no útero e que causa pequenas inflamações que atraem macrófagos que impedem o desenvolvimento do endométrio. A gente tem aqui mais um método de barreira, né, que é a camisinha feminina, que é o preservativo feminino, feito do mesmo material que o preservativo masculino e com a mesma eficiência e também prevenindo contra as doenças sexualmente transmissíveis. Ele é consideravelmente maior que o preservativo masculino e uma coisa muito importante é que não se pode utilizar os dois simultaneamente. Ou usa a camisinha masculina ou usa a camisinha feminina. Porque se usar os dois, né, pelo atrito que acontece, pode acabar rompendo, os espermatozoides podem cair no canal vaginal e a gravidez pode acontecer. Ou uso masculino ou uso feminino. Aqui tem, então, os métodos contraceptivos de esterilização. A gente já comentou sobre isso. A gente tem a vasectomia nos homens. Consiste em cortar e amarrar os canais deferentes, né? Se está cortado e amarrado, os espermatozoides que estão aqui não conseguem cair na uretra. Tá? Não causa impotência sexual, o homem continua produzindo testosterona normalmente. A única diferença é que no seu ejaculado não tem mais espermatozoide. Ele continua ejaculando normal, só que não tem espermatozoide. Tá? Não interfere em nada nas relações sexuais dos homens. E na mulher existe a ligadura tubária, né? Que é a ligadura de trompas. Né? As tubas uterinas elas são cortadas e amarradas. Né? Se está cortado e amarrado, o espermatozoide não consegue chegar aqui no final da tuba uterina
para encontrar com o óvulo e a fecundação acontecer. Tá bom? Então, os ovócitos secundários não conseguem enxergar até o útero. É isso. Então, são alguns métodos contraceptivos que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, podem procurar. Deixa aqui embaixo nos comentários ou vamos conversar durante as aulas online. Tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima aula.